Caríssimas, caríssimos amigos, começo por agradecer à Organização Internacional do Trabalho de Lisboa, na pessoa da doutora Mafalda Tronche, à Fundação José Neves, na pessoa da doutora Margarida Rodrigues, ao Observatório do Emprego Jovem, nas pessoas da nossa jovem Rita Guimarães, mas também dos coordenadores Dr. Paulo Marques e doutora Fátima Suleiman, por terem aceitado o repto para dar continuidade à reflexão que iniciámos na primeira conferência do ciclo de conferências O Futuro Já Começou. Subordinado ao tema, o futuro do trabalho visto pelos jovens, que agora nos apresentam este livro branco, intitulado Mais e Melhor Emprego para os Jovens para a Auscultação. Em novembro de 2021, parece que foi há uma eternidade, mas não foi, foi há 9 meses, 8 meses, quando a conferência se realizou, olhei para o país e vi um país a sair de uma pandemia com um lastro económico e social incomensurável, mas com vontade. Vontade de descobrir ou redescobrir o que funcionaria ou já não funcionaria no novo contexto. Vi um país com um problema estrutural antigo, de escassez de oportunidades para os jovens, que são duramente afetados em momentos de crise, mas que reconhece mais do que nunca as suas valências, ao nível digital, da formação, do modo de encarar o papel do emprego na sua vida. E vi também uma geração sedenta de mudança, com um ímpeto para contribuir para ela e parceiros sociais disponíveis para ouvir. O mundo tinha mudado e com ele o mercado de trabalho, as necessidades e prioridades de uns e de outros, mas houve algo que não mudou, a centralidade do emprego na vida de todos nós, individualmente enquanto país. Tudo isso me tinha levado a eleger o tema do emprego jovem como prioritário para o início do ciclo de conferências anuais dedicadas à juventude. Pouco mais de meio ano envolvido, os desafios são outros. Aumentaram com o conflito na Europa, mas as suas consequências na vida dos jovens mantêm-se, se não se agravaram. Basta ler esta primeira versão do livro branco para perceber isso. A vulnerabilidade dos jovens ao ciclo económico. Já o vimos em crises passadas e assistimos ao mesmo aumento desproporcionado do desemprego jovem durante a pandemia, com carreiras contributivas instáveis, marcadas por muito mais transições do que aquelas que um jovem da minha idade, e mesmo de gerações seguintes, conheceu. A proteção social não lhes pode faltar. É notório, por outro lado, o trabalho feito em Portugal para a redução do déficit de qualificações, com uma aposta maior no ensino profissional, com a massificação do ensino secundário e superior, com o melhoramento de competências digitais ou competências para a vida. No entanto, continua a existir um desfazamento entre as necessidades dos empregadores e a formação dos candidatos, que se traduz na sobrequalificação, mas também no sobredesemprego jovem. A qualidade do emprego, a dificuldade de representação sindical da nova geração. E dificuldade é uma forma simpática de dizer, quer dizer mesmo em muitos casos, uma espécie de estrangulamento entre uma realidade e outra. A taxa elevada de jovens que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação. A repercussão de tudo isso no processo de autonomização desta geração, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, constitui naturalmente prioridades fundamentais na sociedade portuguesa. São inúmeros os alertas que os dados nos trazem. E nada disso está desligado da estrutura da nossa economia, exigindo um esforço de todos para compreender e encontrar um caminho que permita aos jovens imaginarem a sua vida em Portugal. E, portanto, a organização deste evento de auscultação e do documento sobre o qual estiveram a trabalhar durante umas horas é de indiscutível atualidade por 3 razões. A primeira é a necessidade de mobilização de todos para o tema. A coesão social precisa disso, as soluções que se encontram para os desafios precisam disso, os pais e os jovens, o país, não os pais é outro problema. O país e os jovens precisam disso, mas mais os jovens do que o país. O país precisa, porque os jovens precisam. Não há país sem jovens, não são realidades dissociáveis. Todos temos de estar empenhados em encontrar soluções para os desafios de empregabilidade jovem. E este não é um problema dos jovens apenas, mas é sobretudo deles, acaba por afetar todos nós, nomeadamente todos os outros, porque afeta a motivação, claro, tinha de ser a produtividade, porque afeta a saúde mental,
porque enfraquece o sentimento de representação dos jovens. A segunda razão, a indispensabilidade de dar maior atenção aos jovens, que têm à sua frente muito mais futuro do que nós, que pensam diferente, que têm aspirações e visões muitíssimo diferentes. E, acima de tudo, que vivem o problema diariamente. 1 em cada 5 jovens sofre com o desemprego. Isto não se alterou, se não para pior, em muitos casos, em alguns setores e em alguns domínios da vida social nos últimos anos. Muitos mais serão aqueles que, mesmo a trabalhar, não conseguem autonomizar-se ou que estão a fazer sistematicamente um trabalho desadequado à sua formação. E sendo os jovens os beneficiários das ações das empresas, dos sindicatos, das políticas públicas, é crucial que estejam sentados à mesma mesa, como aconteceu à sua maneira hoje. E por fim, porque não somos ilhas. A concertação social não é uma ilha, as organizações da sociedade civil outra, a academia outra, os cidadãos outra. Depende da conjugação entre todos, o Sr. Estado disse isso por outras palavras. O sucesso dos nossos esforços, como o próprio livro branco diz, são necessárias ações, políticas, projetos, mecanismos transversais a toda a sociedade e a todas as áreas da vida dos jovens em concreto. Está claro a repercussão que o emprego tem na nossa vida. Está claro que o emprego mexe com o acesso à habitação, com a proteção social, com a educação, com a formação, com a natalidade, com os dinamismos sociais. E, portanto, não pode ser olhado de forma isolada. E fica claro também que nenhuma organização sozinha tem as melhores soluções. Importa o diálogo, a cooperação entre todos, cada um que traga a sua especialidade, os jovens que vivem no dia-a-dia os desafios, as empresas que recrutam e empregam, os sindicatos que representam, a academia porque estuda, todos fazem parte da solução. É urgente encontrar soluções comuns para problemas comuns, para que se não deixe ninguém para trás, que é uma expressão agora na moda, mas significa que não aumenta a amplitude da exclusão social, dito por outras palavras mais antigas, na difícil tarefa de reconstruir o país, ou pelo menos menos propagandísticas. Termino felicitando uma vez mais a organização do evento e do Livro Branco e agradecendo a cada um de vós que se dispôs a estar presente esta tarde, contribuindo com a visão do seu setor, com a sua experiência e conhecimento da realidade. E, claro, aos jovens, o meu agradecimento muito especial por continuarem a acreditar nas instituições, nas soluções conjuntas. Portugal, escrevia eu, precisa de todos vós. O que é que eu quero acrescentar, depois de vos ter ouvido? Primeiro, quero acrescentar que eu não fiz essa análise, para não a tornar muito densa nem muito pessimista, mas é evidente que a questão do emprego dos jovens tem muito a ver com a visão que os jovens têm sobre o seu papel na sociedade portuguesa. Tem papel ou não tem papel? E que papel? Tem lugar ou não tem lugar? E que lugar? Mas tem a ver com uma problemática mais ampla, que é da capacidade do sistema político e do sistema social como um todo de responder às necessidades dos portugueses, nomeadamente dos mais jovens. E eu temo que nós estamos a assistir, em Portugal como na Europa, como noutras sociedades democráticas, a um fenómeno de descolagem dos sistemas político, económico e social da realidade, que é uma realidade mutante a um ritmo alucinante. E que a pandemia acentuou e que a guerra está a acentuar. E essa descolagem tem preços, pois podemos chamar várias coisas: inorganicidade, movimentos inorgânicos, populismos, reações antissistémicas, mas é uma consequência inevitável, qualquer que seja a sua feição, mais civil, mais militar, mais inclusiva ou mais exclusiva, daquilo que é uma dificuldade de enfrentar a tempo necessidades instantes de largos setores da sociedade. Isto está a atravessar, de facto, as democracias, nomeadamente as democracias europeias. A democracia portuguesa muitas vezes é considerada, apesar de tudo, muito estável nos seus sinais exteriores, e é muito estável, mas o que é facto é que é uma realidade
que nos preocupa e que começa desde logo nos mais jovens. Não acaba neles. Vai até aos menos jovens, como é natural. A segunda questão que vos queria dizer é a seguinte: eu ouvi com atenção as conclusões. Nós estamos a viver um período de transição muito acelerada nas sociedades europeias, como eu disse, acelerada pela pandemia, acelerada pelos efeitos económicos e sociais, para já visíveis, da guerra, mas também por outros fatores, que foram respostas, em alguns casos melhores, noutras menos boas, mas inesperadas ao período pós-pandémico, como foi, por exemplo, o caso do turismo, como foi, por exemplo, o caso do novo investimento, das novas formas de investimento, dos novos setores onde se polariza o investimento, da clivagem que foi aqui referida nas conclusões entre o investimento em setores virados para fora, virados nomeadamente para a exportação, mas também o investimento para o mercado interno, que tem um papel a desempenhar, inevitavelmente, e depois um fenómeno muito novo que resultou da pandemia, ou que a pandemia obrigou a que se manifestasse de forma mais visível, foi a capacidade de reação do tecido económico e social por si. Já tínhamos assistido um bocadinho a isso na chamada crise da Troika. Como é que o tecido económico e o tecido social tinham reagido, mesmo onde políticas públicas não tinham podido intervir cabalmente. É evidente, houve políticas públicas, mas depois houve setores ou áreas onde as políticas públicas não foram tão evidentes. E a rede social acabou por ter de funcionar em termos de suplência. O mesmo se passou agora, durante a pandemia, com a regeneração, ou pelo menos o repensamento de áreas do tecido económico e social. Tiveram de redimensionar-se, tiveram de encontrar novas formas de investimento, tiveram de procurar novos mercados, tiveram de repensar a organização de trabalho. E isso aconteceu num tecido que, como sabem, é um tecido de pequenas e médias empresas, de micro, pequenas e médias empresas. E teve de acontecer um ritmo de luta pela sobrevivência que as políticas públicas puderam ajudar, com as ajudas que coincidiram com a pandemia e que fizeram face a alguns dos efeitos económicos e sociais da pandemia, mas ultrapassando isso, não esperando por isso, em muitos casos. E o mesmo está a passar agora em relação aos efeitos da guerra. Há políticas públicas que estão a ser adotadas, umas mais duradouras, outras claramente conjunturais, outras claramente para minorar, para mitigar os efeitos da transição, mas ao mesmo tempo há uma capacidade maior ou menor, e daí o acentuado de assimetrias, maior ou menor do tecido económico e social, de se reajustar à realidade. E é uma realidade mutante. Ninguém sabe quando acaba a guerra, ninguém sabe quanto tempo duram alguns dos efeitos. Na energia, no acesso a certas matérias-primas, no desajustamento entre mercados, que numa parte ainda estão desajustados desde o tempo da pandemia, e estão globalmente, não é em Portugal, são desajustados a nível europeu, estão a nível global. E, portanto, do que se trata é de fazer uma coisa muito difícil, é o debate que, por exemplo, as Nações Unidas têm quanto ao desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade no desenvolvimento, que é não deixarem de atender a que estamos num período particularmente instável de transição, mas continuar a lutar por objetivos de médio e longo prazo, não os porem de parentes, não abdicar deles. O que se passa com a agenda visando o trabalho mais digno é que é obviamente uma ideia concebida para médio e longo prazo, embora com efeitos também no curto prazo, anterior à pandemia, anterior à guerra e aos efeitos da guerra, mas tem de coexistir com essas realidades.
não pode deixar de se olhar para o médio e longo prazo, só porque o curto prazo coloca problemas adicionais complexos. Só que os coloca no emprego dos jovens, como coloca em geral na sociedade. No emprego dos jovens de forma mais grave, porque o desemprego nos jovens é superior, sistematicamente superior ao desemprego na sociedade como um todo. E porque quando há momentos destes críticos, como houve com a pandemia e agora com a guerra, um dos elos fracos é a empregabilidade dos jovens. Não é o único, pois há outros elos fracos. Mas este é um dos elos fracos. E esta dupla preocupação, que é conceber políticas públicas que não esqueçam o médio e longo prazo, porque são estruturais, mas ao mesmo tempo ter políticas públicas para o curtíssimo prazo e para o curto prazo, num tecido económico e social que ele próprio está a mudar, enquanto se definem as políticas públicas, que não está à espera. O mudar significa, em muitos casos, insolvências, ou significa fecho de atividade. Noutros casos, não. Significa abertura de outras atividades, ou transferências de atividade, ou mudança no modo de atividade. Isto torna um quebra-cabeças a visão clássica das políticas públicas. Porque o debate clássico sobre políticas públicas era o que é que o Estado deve fazer, e estamos a falar de políticas públicas em domínios sociais muito sensíveis, o emprego é um deles, mas também na saúde, mas também na educação, na solidariedade social em geral. É o que é que o Estado deve fazer, e o grande debate era por onde passa a fronteira entre o que deve ser do Estado e o que não deve ser do Estado. Era assim. E depois havia tonalidades e formas mistas. Obviamente com uma intervenção e uma responsabilidade coletiva mais intensa nos períodos críticos. Mas aqui a questão é mais complexa do que isso. É mais complexa porque, por um lado, existem as políticas públicas que atuem a ritmos diferentes, para prazos diferentes cumulativamente, mas que atuem numa sociedade cujos dados, de facto, se não controla minuto a minuto para tornar fiáveis as políticas públicas. São difíceis de controlar, são mutantes. Eu dou-vos um exemplo. Tive uma reunião durante a pandemia, numa fase ainda muito intensa de pandemia, numa associação empresarial no Norte. E ela própria se fez a si mesmo um desafio, que eu apoiei, de fazer o levantamento da situação de facto, em termos económicos e sociais, naquele momento e depois no pós-pandemia. O estudo demorou um tempo a fazer, ficou pronto. Eu fui ao lançamento do estudo, à divulgação do estudo. A divulgação do estudo ocorreu no momento em que, entretanto, já havia a guerra. E, portanto, não só a pandemia tinha durado mais do que se tinha pensado, e a transição para a endemia tinha sido mais longa e complexa, como havia um fator cumulativo. E o estudo era interessantíssimo, só que numa parte considerável estava desatualizado. Nos dados de facto, nem se tratava de desatualizado nas propostas de intervenção. E quanto mais concretas, mais desatualizado. Como é natural. Quanto mais abstratas, apesar de tudo, mais defendido. E eu estava a ouvir o que estavam a dizer sobre a transição dos jovens, que é um problema complexíssimo, da sua formação para o mercado de trabalho, para os mercados de trabalho, e estava a concluir que verdadeiramente estava também a pensar que ao mesmo tempo há essa outra transição global que está em curso e que muda a feição da transição em termos de empregabilidade. Porquê? Porque os empregadores vão reajustando conjuntura após conjuntura, tendo dificuldade em ter uma perspectiva estrutural, mas corrigem-na permanentemente em função da conjuntura, aquilo que têm a dizer
em matéria de empregabilidade, nomeadamente jovens. Quanto aos jovens, não se pode dizer que a formação se tenha alterado muito neste período de 2 tempos, no essencial. Houve passos que foram dados e houve correções de percurso por decisões que também foram marcadas pela pandemia, ou de atraso, ou de congelamento de vida, ou de alternativas de vida, ou de soluções de expediente, transitórias. Se quiserem, uma neoprecariedade. Introduziu-se uma neoprecariedade fruto da pandemia e da situação agora que estamos a viver. E, portanto, é um desafio terrível este de exigir uma agenda, que é uma agenda que tem que ter uma visão global e a prazo, aquilo que também tem de ser, no imediato, motivador para os jovens em termos do seu futuro, a um prazo não tão longo assim. E depois comunicar isto. Já é difícil comunicar mensagens estruturais relativamente estáveis. O que é comunicar isso e, ao mesmo tempo, ter de comunicar o que são ajustamentos que dependem de fatores tão imprevisíveis como a evolução da inflação, a repercussão dessa evolução na sociedade portuguesa como um todo, nos vários setores, nas várias áreas regionais. Isso tem a ver com o tal fator que estava no meu texto escrito, que tem a ver com a coesão social. Em períodos de crise, a coesão social é muito sacrificada. E a coesão social é a coesão social em sentido estrito, é a coesão territorial. Assim, várias expressões da coesão que são atingidas. Porque aumentam as assimetrias, ao menos transitoriamente. E depois, tudo isto, uma corrida contra o tempo. Uma corrida contra o tempo. Um dos aspectos estranhos desta crise que estamos a viver, feita de várias crises sucessivas, é que há uma corrida contra o tempo, porque se procuram soluções que não demorem mais tempo ou tempo demais no domínio do emprego dos jovens. E, no entanto, o tempo está a correr de uma forma muito acelerada, em simultâneo. Mas é assim, isto é um desafio de todos. E como explicar a uma sociedade que está num momento crítico que isto é um desafio de todos? Quando a sociedade é chamada crescentemente e mediaticamente para as questões conjunturais. Quase para a gestão do dia-a-dia. Nós vivemos isso na pandemia. Nós vivemos a pandemia, quase dia-a-dia. Sobretudo no início, em que não se sabia exatamente o que estava a enfrentar e como. Estamos a viver a guerra, não diremos dia-a-dia, mas semana a semana, nos seus efeitos. E, ao mesmo tempo, vamos reajustando aquilo que são as previsões, com surpresas boas. Ontem tivemos surpresas boas. As previsões europeias vieram dar valores mais favoráveis do que as próprias previsões governamentais em relação ao crescimento do PIB e relativamente à evolução da situação das contas públicas. Mas, e até quanto à inflação porventura, digo eu porventura, porque é assim que nós falamos. Ora bom, nada disto retira mérito ao livro branco, nada disto significa que nós deixemos de olhar para o futuro com preocupações estruturais. Quero apenas dizer que há aqui fatores e ruídos de percurso que estão a ser vários, intensos, cumulativos e podem ser perturbadores para o essencial da mensagem. Temos de nos ater ao essencial da mensagem. E o essencial da mensagem é: temos uma questão estrutural, que é fundamental para os jovens, o emprego, não é única, mas é fundamental. Temos uma questão estrutural que é fundamental para a sociedade portuguesa,
E essa questão não pode ser colocada entre parênteses, mesmo com pandemia e pós-pandemia, mesmo com guerra e pós-guerra. Não pode. E essa é muito a vossa função. E a vossa função porquê? Não é por serem, teoricamente, em termos diretos, os mais interessados. É porque todos temos a obrigação de olhar para médio e longo prazo. Mas daquilo que me recordo da minha juventude, não apenas mental, mas física, de facto, uma grande diferença é que a juventude tem a obrigação de olhar ainda para mais longo prazo e ver mais longe do que aqueles que são mais ou menos ligeiramente menos jovens. É a sua função. Uma juventude que não é rebelde, não é juventude. Uma juventude que não é reivindicativa, não é juventude. Uma juventude que não é ambiciosa, não é juventude. Uma juventude que não olha para o longo prazo, não é juventude. Como nós estamos perante uma juventude que é a juventude, valeu a pena este exercício. Queria terminar agradecendo a quem foi fundamental a vários títulos para pôr de pé também este nosso projeto, que foi a professora Maria Lourdes Rodrigues, que está ali ao fundo. Foi muito importante que pudéssemos arrancar onde arrancámos, como arrancámos, e que ela esteja aqui também neste passo mais que foi dado, e continuaremos a dar outros passos, porque o enquadramento que resultou do arranque em novembro foi fundamental. Parecia uma loucura estar a falar do tema na altura em que havia razões para falar noutros temas e estava tudo muito preocupado com temas muito conjunturais. Temos de manter esta disposição. Por isso eu achei naturalíssimo que o Secretário-Geral das Nações Unidas convocasse sucessivas iniciativas aos mais diversos níveis para não deixar cair objetivos de longo prazo. Apesar da vontade de vários dos intervenientes e participantes ser falar no curtíssimo prazo. É verdade que o Keynes dizia que a longo prazo seremos todos mortos, mas o Keynes não teve razão em tudo aquilo que escreveu ou que disse, nesse ponto não teve razão. Obrigado.